Nesse vídeo, a gente vai falar os motivos que estão te travando de começar o seu TCC. Vamos explicar por que você não sabe por onde começar. Então, se liga aí. Oi, aluno! Eu sou a Érica, professora do Vivência Universitária, e hoje nós trouxemos o motivo do porquê você não está começando a fazer esse TCC. O que está te travando para pôr a mão na massa e começar esse TCC hoje? Exatamente. Meu nome é Jennifer, eu também sou uma professora do Vivência Universitária. Somos só nós duas, só eu e a Érica, né? A gente sempre fala, somos a professora como se tivesse 20 pessoas, mas somos só nós duas. Então, a gente vai falar o que tá te travando, né? Porque a gente escuta muito gente falando, não sei por onde começar o TCC, que as pessoas falam, e que pode ser que você esteja sentindo isso, é se sentir perdido, perdida, né? Perdido, por que você está perdido? Porque você não sabe como começar, né? Então, esse é o principal motivo. E a gente vai falar uma série de consequências desse principal motivo, que é não saber todas as etapas do TCC, né? Então, para vocês entenderem, vamos dar um exemplo, né? Imagina que você quer fazer uma casa, né? Então, não sou tenho muito conhecimento de engenharia, de arquitetura, mas o que eu sei é que se você quer fazer uma casa, você precisa ter lá o engenheiro e arquiteto para fazer um desenho da casa. E o mínimo, o mínimo. Você tem que saber quantos banheiros vai ter essa casa, quantos banheiros vão ter, quantos quartos, né? Vai ter 2 andares, um andar, né? É o mínimo, a mínima informação que você precisa, né? A partir daí, você vai conseguir desenvolver as outras etapas, que vai desde a compra do material de construção, a escolha do terreno, a contratação do pessoal que vai desenvolver a obra para você, a estimativa do tempo, dos custos, né? Todas essas coisas que a gente sabe que, assim, a gente sabe na nossa forma leiga que precisa para construir uma casa, né? Precisa saber o que você quer atingir, né? A partir do que você quer atingir, você tem lá todas as etapas. Tudo na vida é assim. Você vai fazer um bolo, mesma coisa, né? Você precisa ter uma receita, aí você sabe lá quais Passo a ingredientes tem que passo. fazer. Tem o passo a passo, você tem que saber, você vai colocar o ovo primeiro, você vai colocar O leite? o leite, ou se você vai colocar a forma dentro do forno, sem o bolo antes, entendeu? É o mínimo que você tem que saber. E o TCC é a mesma coisa. Você precisa saber as etapas que você precisa desenvolver para fazer o TCC, né? Essa é a principal situação que trava o aluno. Ele não sabe começar porque ele não sabe quais são as etapas. E isso, como a Jennifer bem falou, vai trazer uma série de consequências. Como, por exemplo, se você não definiu o tema do jeito certo, você já se sente aí perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, como né, seguir por este caminho. E esse não escolher o tema do jeito certo está atrelado a pelo menos duas situações que a gente trouxe aqui. Tema trend, então quando você escolhe aquele tema que está na crista da onda, aquele tema principal, que é modinha, que as pessoas escolhem porque, ai, fulano falou, nossa, tem milhões de visualizações de tal situação, eu vou falar sobre ela no meu TCC. Então você acabou de escolher um tema trend, você não tem conhecimento sobre ele, não sabe o que fazer, porque você não conhece a próxima etapa a respeito desse tema, por exemplo. E uma outra situação que te complica na hora de escolher esse tema e realmente pôr a mão na massa para fazer o seu TCC é você ir na onda dos outros na hora de escolher esse tema. Então você vai pela sugestão de um amigo, ou pegou um tema na internet, ou de repente jogou até numa IA aí da vida para escolha um tema para mim de TCC na área da saúde. Ponto. Saiu lá um tema e falou, poxa, é esse que eu vou trabalhar. E aí você não tem nenhuma afinidade com esse tema, você não tem nenhuma relação com ele, a não ser essa relação fria, né? Vou falar de relação aqui, uma relação fria, sem nenhuma vontade de desenvolver. De novo, você já não conhecia as etapas, agora você escolheu o tema de um jeito errado, né? Não sabe o que fazer com ele, você se sente perdido, frustrado, desanimado para fazer o TCC. É. E outra consequência, né, de não saber as etapas aí, que é o principal motivo, é você não fez a pesquisa bibliográfica de forma eficiente. Né? O que a gente cansa de ouvir é o pessoal falando: ah, eu encontrei poucas referências sobre esse tema. Né? E por quê? Por que você encontrou poucas referências sobre esse tema? Porque você não está fazendo a pesquisa bibliográfica do jeito certo, com o propósito certo, né?
cada etapa do trabalho, você vai ter que fazer a pesquisa bibliográfica e para cada uma delas você tem um objetivo diferente, você vai usar um jeito diferente, né? Para falar de um jeito bem simples, você vai fazer de um jeito diferente essa pesquisa bibliográfica, você vai até ler os artigos que aparecem lá para você de uma forma diferente, né? Então, você encontrou poucas referências e, consequentemente, você não consegue escrever. Porque, olha, não tem. Você fala assim, eu não consigo escrever, estou aqui, sei lá, 2 horas à frente do computador e não sai nada. Claro que não vai sair nada, entendeu? Do vazio não sai nada, né? Você tem que estar lá com a mente cheia de informações para você conseguir concatenar todas essas informações de uma forma que faça sentido, né? E essas informações vão vir da onde? Vão vir da sua pesquisa bibliográfica. Você tem que saber do que você vai escrever, entendeu? A informação, né? O que você vai escrever não vem da inspiração, assim, é uma inspiração divina, e você vai lá e escreve o que precisa escrever. Ela vem da sua pesquisa bibliográfica, tem técnica para escrever, né? Exato. E esse se sentir aí, não saber por onde começar, se sentir perdido, ele tá atrelado também ainda a não saber o próximo passo aos objetivos. O aluno escolheu um tema, escreveu uma introdução ali, fez uma pesquisa bibliográfica, mas ele não conseguiu definir os objetivos de uma forma clara. Aí ele viu lá, listou o objetivo principal, às vezes ele nem sabe que tem os outros objetivos que ele pode listar também, né? E os específicos, e aí ele listou o objetivo geral e tá perdido. Aí você vai ver, o aluno não fez o objetivo de uma forma clara para ele poder aplicar aquilo, para ele poder fazer, né? O objetivo nada mais é do que orientações dos passos que você vai desenvolver dentro do seu trabalho acadêmico. Então, quando ele não faz isso, ele não sabe também, de novo, ele tá perdido. Na verdade, tá perdido desde a hora que ele começou a escolher esse tema aí, né? Mas a gente só tá, como posso explicar? A gente só tá desdobrando... Descascando, né? Descascando essa cebola. Ou descascando a cebola, ou desdobrando esses temas, essa situação de estar perdido porque você não sabe a próxima etapa. Ele até avançou da introdução para os objetivos, mas, de novo, ele travou ali porque ele não sabe a função do objetivo, ele não definiu isso de forma correta, tem um monte de coisa ali escrita que não faz sentido nenhum, e aí ele não sabe o que fazer, né? Uma bola de neve, né? Mas isso só que eu quero fazer um comentário aqui. Não é porque você escreveu um monte de coisa que tá bom, que tá bem escrito, né? Isso a Erika falou, é verdade. Às vezes você chega assim, a gente já teve muitos alunos que falou, muitos alunos que chegam já tem introdução escrita. Você vai ver, a escrita não tá coerente com o que você quer, não, tipo assim, não tá bem escrito, né? E não é, e o objetivo não é escrever. O objetivo é escrever bem, entendeu? Tem que escrever bem. E para escrever bem, você precisa estar com o conhecimento do tema, ter feito a pesquisa bibliográfica, né? Ter desenvolvido aí, aplicado essas etapas, né? Sabendo, né? Quais são as etapas do seu trabalho e desenvolvido uma a uma, porque ela tem ordem também, né? E o objetivo, como a Erika estava falando, interrompi ela aí, desculpa, é a etapa que antecede a metodologia e que é fundamental para a escolha da metodologia. E os objetivos, Jennifer, eu ultimamente tenho pensado muito a respeito disso, talvez seja a parte mais importante do trabalho acadêmico. Eu achava que o resultado era o mais importante, mas de um tempo para cá eu tô pensando que o objetivo é o mais importante. Por quê? Porque é com ele que você vai estruturar todo o resto do trabalho, inclusive, depois que você consegue definir esses objetivos certinho, talvez você até volte na introdução para reestruturá-la se for necessário. A gente, quando pega aqui aluno de mentoria, a gente... é igual a Jennifer falou, o aluno já veio com a introdução, já escreveu alguma coisa. Para nós, a gente volta no tema para entender realmente o que ele está querendo com aquele tema. A gente reestrutura a introdução se for necessário e a gente passa quase que 1 hora falando só de objetivo com esses alunos. Então a gente fica ali só tentando puxar dele para que o aluno tenha essa consciência de que esse é o objetivo que eu quero, realmente é isso que eu quero atingir. Porque senão você desenvolve o trabalho 1 ano, 6 meses, ou sei lá quanto tempo você vai desenvolver esse TCC, e depois você descobre, poxa vida, eu fiz a metodologia de um jeito, eu fiz a metodologia para saber uma coisa, e agora eu tenho outro resultado que não bate com o objetivo que eu defini, então vira aquela salada. E aí, de novo, você não sabe por onde começar, você se sente perdido, então a gente quer aqui mitigar, né, minimizar essa sua sensação. Então,
você saber a próxima etapa é fundamental para que você consiga desenvolver cada uma delas com a melhor maneira possível, da maneira mais correta, né? Sabe uma situação que acontece muito isso, que tem muita gente que faz TCC desse tipo, né? Então pode ser o seu caso, que é quando você tem aplicação de questionário, né? É muito fácil. Se você não tiver a gente já pegou alguns alunos, né? A gente teve uma leva de alunos que Alguns fizeram vários. questionário, alguns vários, fizeram esses questionários sem ter definido os objetivos e alguns a gente conseguiu pegar na etapa antes de aplicar da aplicação do questionário, mas alguns já tinham aplicado o questionário, né? E então, se por exemplo, se você não sabe qual é o seu objetivo, o que você quer obter dessas pessoas? Você precisa fazer perguntas intencionais que vão te levar a Atingir obter seu aquelas objetivo. É, respostas. Exato, não é só fazer ali, vou fazer ali uma série de perguntinhas e vamos ver no que dá, né? Se você não tem um objetivo claramente definido, você não consegue nem analisar os seus resultados, né? Você vai ter um monte de resultado ali que não faz sentido, que você não consegue concatenar nada com nada, não consegue contar uma história, né? E o seu trabalho, ele é uma história que você está contando, né? E você tem que ter isso claro em mente, de que é uma história e que ela tem que ter começo, meio e fim. exatamente. E então por isso que é interessante. E aí, um outro desdobramento que tem disso não saber a próxima etapa, né, é você não conhecer, não saber qual a metodologia que você vai utilizar. De novo, eu volto nos objetivos. Se você não definir os seus objetivos, você escolhe como essa metodologia, pelo amor de Deus. Você vai catar um trabalho qualquer e vai falar, poxa, eu vou fazer essa metodologia porque ele fez e deu certo. Será que é isso mesmo que o seu trabalho precisa? Então, tá vendo quanta coisa tá tendo desdobramento a partir do momento que você não sabe a próxima etapa e que você não estruturou a etapa corretamente? A sua metodologia vai ser impactada porque você, por exemplo, não definiu os objetivos direito ou você não colocou uma introdução correta ali para aplicar aquela metodologia. Então, isso é bem importante você pensar, conhecer as etapas do meu trabalho acadêmico e, além de conhecer, entender o motivo do porquê elas estão ali. O que é realmente a introdução, o que é realmente os objetivos, para que serve a metodologia do meu trabalho, porque aí você vai saber quais informações que você precisa colocar em cada uma delas e como que essas informações vão se comportar na hora da sua escrita, na hora da sua apresentação, por exemplo, né? Isso aí. Então, definir os objetivos, ele é etapa fundamental do trabalho, né? Como a Erika falou, você definiu o objetivo, né? Resumindo o que ela falou, você vai para a próxima etapa, que é definir a metodologia, você volta na etapa anterior, que é a escrita da introdução, e mais para frente ela vai te guiar nos resultados que você vai escolher colocar no seu trabalho e vai te guiar também na discussão e com certeza vai ser fundamental para você escrever a conclusão, né? Então, objetivos bem definidos, eles são de suma importância. Exato. Ah, agora a gente pegou aqui uns outros, digamos assim, motivos que são relacionados a isso, né? Mas que não são ali o principal, que a gente considera o principal, né? Um deles é que você acha que a inteligência artificial vai resolver os seus problemas, né? Eu já conversei com muita gente que fala, que você conversa assim, a pessoa fala, não, dá para fazer isso com inteligência artificial. Dá para fazer isso com inteligência, eu vou fazer isso aqui com inteligência artificial. Bom, o que a gente tem que pensar? Né? São vários aspectos relacionados à inteligência artificial. Quer dizer, que é bom, que é ruim? Não, não é nem bom nem ruim. Como qualquer coisa, como qualquer ferramenta, né, que a gente tem disponível, ela pode ser tanto aplicada de maneira positiva como de maneira negativa. E eu acho que você precisa saber quais são as limitações da inteligência artificial, né? Principalmente esses chatbots, né, como o ChatGPT. Uma primeira questão deles é que eles não vão te dar as referências de onde a informação foi tirada, né? Então você faz, é diferente do Google, por exemplo, ou de outras ferramentas de busca. E você coloca ali, por exemplo, qual é a altura do pico da neblina? Aí ele vai lá, te fala a altura lá, 2.000 e tantos, quase 3.000 metros, e vai ter lá um site. Aí você vai no site e procura da onde esse site colocou a informação.
ChatGPT, ele coloca lá, 3.000 e tanto. Não te dá nenhuma referência. Essa é uma limitação que você precisa considerar bastante na hora de aplicar ali no seu trabalho acadêmico, né, Érica? Exato. E o que eu acho mais importante em relação a usar essas inteligências artificiais, principalmente na escrita, é que elas não trazem as reflexões, né? Você não tem, você perde aquela reflexão humana a respeito de toda a sua experiência de vida, de todos os artigos que você leu. Ela vai usar a base de dados que ela tem. Ah, Erika, mas todos os artigos estão na internet. Estão, mas você não tem as referências que a Jennifer está falando. Alguns tem que pagar para acessar. Eu, particularmente, não sei se um chat GPT, por exemplo, acessa ferramentas que não estão livres para informação. Isso é até uma coisa interessante de perguntar depois, de pesquisar depois. Tem artigos, a gente sabe que são artigos pagos, para acesso de leitura pago. Será que eles estão disponíveis para o chat GPT? Será que eu estou tendo a informação mais atualizada? A gente sabe que o chat tem um limite aí de 3, 4 anos para trás, ou até mais. Então, talvez já não seja tão atual assim esse assunto. Então, eu concordo com a Jennifer nesse ponto. É legal usar o chat? É claro que é. Talvez melhore ali um pouco a sua escrita, alguma coisa que você está precisando deixar mais refinada, mas você tem que usar com cuidado e principalmente não fazer o seu trabalho todo a respeito utilizando isso. Por quê? Hoje a gente já tem algumas questões sendo levantadas no quesito da internet, que quando você usa a inteligência artificial para criar uma imagem, para criar um texto, para criar uma propaganda, alguma coisa do tipo 100% inteligência artificial, a gente já tem algumas regulamentações na lei que começam a sinalizar a necessidade de você deixar isso claro para outra pessoa. Então, se você vê uma propaganda 100% feita por inteligência artificial, logo essa propaganda tem que ser sinalizada que ela foi feita, ela foi criada, ela foi desenvolvida 100% por inteligência artificial. Trabalhos acadêmicos, eu como professora, quando eu começo a ler um trabalho que está muito redondinho, muito bonitinho assim, a gente já começa a ficar com as duas orelhas em pé, né? Porque a gente conhece a escrita de um aluno do TCC, a gente sabe o quanto esse aluno pode se aprofundar. Então, essas ferramentas deixam a gente já meio preparada para isso também. Não acho que você vai conseguir enganar tão facilmente assim os seus professores, viu? Fique esperto com isso. E agora eu queria só levantar uma questão que não é uma questão ética, mas é uma questão ambiental, né? Porque tanto eu quanto a Érica, nós somos biólogas, né? E para mim isso é uma questão importante, que é a questão do impacto ambiental que essas inteligências artificiais elas geram, né? Não sei se é ciente para todo mundo, mas que tem um custo para a aprendizagem, né, dessas máquinas que é muito alto em termos de equipamentos, né, de equipamentos eletrônicos. E, então, todos esses equipamentos que são utilizados para aprendizagem, né, desses softwares, né, eles consomem muita energia e gasta muito o equipamento físico mesmo, né? É que nem a questão das criptomoedas. As criptomoedas também, elas gastam a máquina mesmo. A máquina, ela se deteriora mais rápido, né? Então, a questão do custo de energia e dos recursos que são utilizados para essas ferramentas, né, elas têm que ser consideradas também. Você tem que utilizar isso pensando. É como se eu estivesse pegando, sei lá, vamos lá, um copinho de plástico, tomando uma água e jogando fora, entendeu? É no mesmo nível de consciência que a gente tem que ter o copinho de plástico que a gente tem que ter com o uso da inteligência artificial. Vou utilizar isso para qualquer coisinha que eu vou fazer, né? Eu posso pensar, então vou utilizar o meu cérebro, né? E o deixar a parte da inteligência artificial para refinar o texto. Ó, eu vou falar uma coisa. Esse ano eu contratei uma ferramenta de inteligência artificial para escrita em inglês, que ele ajuda, assim, o que ele faz? Ele te ajuda a reescrever, né? Que eu estou morando nos Estados Unidos agora, e eu achei que eu precisava ter, assim, uma escrita, principalmente nos e-mails, né? Na parte científica eu me sentia segura para escrever um artigo, mas às vezes no e-mail é o tom, a forma, se foi educado ou não, se está amigável ou não. E eu estava achando muito difícil escrever os e-mails, né? Porque a forma como eu escrevo em inglês é a forma acadêmica, né? Então eu contratei esse serviço, né? E eu achei bem legal, né? Mas eu escrevo O o e-mail. texto, o e-mail, né? Os textos que eu escrevo,
e a ferramenta de inteligência artificial sugere palavras, sugere a mudança da estrutura, né? E eu vejo isso como uma forma de eu aprender também, né? Eu vejo que cada vez mais eu consigo adaptar meu estilo de escrita, né? Então, é uma questão assim, você tem que balancear, né? Você também tá aprendendo, né? Não tá só usando ali, né? Isso. E uma outra coisa também que é muito importante em relação a isso, né, de você se sentir perdido, é justamente você não estar priorizando o seu TCC. E esse não priorizar o seu TCC é uma escolha que você tem que fazer. Você está fazendo a faculdade aí faz 4, 5 anos, desde o dia que você entrou nessa faculdade, você sabia que ia ter que fazer esse TCC. Não foi nada que surgiu né, misterioso para você aprender. E aí agora você fica falando que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer o TCC. Ah, eu não sei o que fazer. Ah, eu vou deixar para a última hora. Por quê? Você não sabia que você tinha que fazer esse TCC? Você sabia, né, aluno? Não vem me dizer que não sabia que você sabia. Então, você não está priorizando, você está ali... como fala? Esqueci a palavra. Quando você... Procrastinando. Procrastinando, exatamente. Né? Você está procrastinando fazer o seu TCC, não vai ter mágica, cara. Você vai ter que fazer isso de um jeito ou de outro, entendeu? E te garanto que o não fazer, ou fazer de jeitos aí ilícitos, não vai ser o melhor resultado para você. Você vai se arrepender porque isso é um fato, né? A gente já tá falando aqui para você. Então a ideia é que você se acorde para essas coisas e principalmente esse não priorizar o seu TCC, você vai ter que priorizar ele sim, você vai ter que sentar e escrever ele sim. Isso vai ser bom para você, pro seu crescimento pessoal e profissional e você vai ver que no final valeu a pena. Então, chega, né? Aproveita esse momento, já lava a cara aí, joga uma água no rosto e vai escrever esse TCC. Não sabe como? Assiste o Vivência Universitário que você vai aprender. É verdade. E agora que a gente, né, falou aí sobre os motivos que estão te travando, vamos te falar como começar a fazer o seu TCC agora, né? A gente falou que o principal motivo que te impede é não saber todas as etapas. Então a gente vai te explicar aqui, né, justo, né, te explicar agora quais são as etapas aí que te esperam aí ao longo do TCC, para você se sentir preparado, né? Se, por exemplo, eu tenho que sair da minha casa e ir até a padaria, né? Se eu não sei onde fica a padaria, se eu não sei o caminho, eu vou me sentir perdida, né? Mas eu saio de casa, coloco lá no Google Maps, falo, ó, sai de casa, vira à esquerda, anda 300 metros, vira à direita, não é? É outra situação, né? Com certeza eu vou chegar na padaria, E não mais tem segura, né? dúvida. Com certeza, vou chegar. Eu poderia também sair de casa e sair perguntando para as pessoas: você sabe onde é a padaria? Né? É uma alternativa também, mas se eu tenho um mapa ali, eu vou seguindo as direções, eu vou chegar na Não tem padaria com erro. certeza, não tem erro, né? Então, vamos lá. Primeiro, defina o tema, né? Defina o tema do seu trabalho. Existem aí várias situações, várias coisas que você precisa pensar para definir esse tema. Então, vá em busca dessas informações. Aqui a gente já tem vários vídeos a respeito disso. Passa aí as nossas playlists, vai vendo, porque existe uma forma correta de você definir o tema. Existe uma forma que vai te fazer definir esse tema de uma forma segura, um tema que vai te acompanhar durante todo o trabalho acadêmico. Então, defina esse tema para que você consiga seguir para as próximas etapas tranquilamente e entender o que é para ser feito em cada uma dessas etapas, né? E depois que você definir o seu tema, o próximo passo, já vou te deixar aqui o caminho, né, para você seguir, é justamente escolher o seu orientador. Então, escolher aquele professor que você sabe que domina aquele assunto, que ele é especialista naquele assunto. A gente também já falou sobre a questão do professor estrela, né? Ficar esperto com o professor estrela, com o professor legal. Então, fique esperto com essas informações para que você realmente escolha o professor correto, aquele que vai realmente orientar. Se você que está assistindo esse vídeo até agora não sabe o que é um professor estrela, coloca aqui embaixo que eu explico para vocês depois o que é um professor estrela, tá? Além disso, um outro ponto importante é fazer a pesquisa bibliográfica, né, Jennifer? Será que vale a pena fazer pesquisa bibliográfica? Nossa, pesquisa bibliográfica. Se aprender a fazer a pesquisa bibliográfica, isso vai mudar a forma como você vai fazer qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisinha que você precisa falar, alguém falou alguma coisa, você está na dúvida, né? Essa questão de fake news, você sabe como buscar as fontes confiáveis, né? E isso vai ser importante, né?
para a produção do seu trabalho. Não só na definição do tema, na escrita da introdução, para tudo. Você vai precisar fazer a pesquisa bibliográfica na metodologia, você vai precisar fazer para discussão, e com certeza você, quando você estiver lá na discussão, você vai precisar retornar lá na introdução e talvez fazer uma nova pesquisa bibliográfica para atualizar, né? Se você começar o trabalho no dia 1, você está lá no dia 300, tá indo muito, né? Um ano, se for um ano. Você vai precisar fazer uma pesquisa bibliográfica, porque às vezes sai coisa nova, né? Então, a pesquisa bibliográfica, fazer a pesquisa bibliográfica de forma eficiente é fundamental. Isso, e como eu falei também, né, eu acho que cada vez mais eu me convenço dessa informação, a definição dos objetivos de forma correta. Os objetivos é o que vai guiar o seu trabalho acadêmico. É por ele que vocês vão saber qual metodologia fazer, como analisar os seus resultados, se precisa reestruturar a sua introdução, como o seu tema, né, o título do seu trabalho vai ser feito. Os objetivos é fundamental. Então, defina os objetivos corretamente. Existem ferramentas que te ajudam a escolher as palavras certas que vão nesse objetivo, palavras que são mais interessantes, palavras que vão te mostrar ação dentro desse objetivo. Então, conheça essas ferramentas. E, novamente, né, busque uma taxonomia de Bloom para você poder aplicar dentro do seu objetivo. Se você não souber o que é uma taxonomia de Bloom, fala aqui nos comentários também, que a gente faz aí algum conteúdo para você, específico para você aprender isso, tá bom? Além dos objetivos, tem a questão da metodologia. A escolha da metodologia correta vai te ajudar a não ficar perdido. Por quê? Você sabe o que tem que fazer dentro dessa metodologia. Depois que você escolheu a metodologia correta para o seu trabalho acadêmico, você vai precisar aplicá-la e analisá-la dentro dos resultados de discussão. Então, você saber o próximo etapa é fundamental para você conseguir destravar ou pelo menos iniciar esse trabalho acadêmico. E sempre que for que você se sentir perdido, pensa aonde você está no seu trabalho acadêmico e qual que é o próximo passo que eu preciso fazer para poder atingir esse trabalho acadêmico, certo? É como se você estivesse jogando um jogo, né? Você está lá jogando, sei lá, Banco Imobiliário, é o jogo que eu jogava quando era criança. Você sabe ali qual é o objetivo do jogo, você sabe que você tem que andar as casinhas, onde você tem que chegar, né? Então, a ideia de você ter essa visão geral do seu TCC é para você conseguir se planejar, conseguir executar as etapas de forma eficiente, né? E claro, deixar de lado aquele sentimento ali de se sentir perdida, aquela ansiedade, não sabe o que vai fazer, né? Meu, tudo de bom. E esse pode ser um dos grandes motivos que está te impedindo de não conseguir travar, tá travado ali no TCC. Essas palavras que as pessoas usam, eu estou me sentindo travado, né? Não anda. E acho que o fundamental também é você seguir o Vivência Universitária, consumir o nosso conteúdo, que a gente está sempre falando sobre TCC, como você fazer o seu TCC de forma independente, sobre todas as etapas, né, para você conseguir fazer o seu TCC e ser aprovado de primeira aí. Exatamente. E olha, é até importante frisar que aqui no Vivência Universitária a gente fala com muita segurança sobre trabalhos acadêmicos. Recentemente a gente tem um vídeo aqui no canal com uma coordenadora de universidade, de curso de universidade, e ela falou várias coisas aí que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente ensina vocês a fazerem, justamente porque a gente tem prática nisso, né? Eu fiz minha iniciação científica, minha graduação, meu TCC, meu mestrado, meu doutorado. A Jenny fez tudo isso, mas não sei quantas pós, hoje trabalha na área da pesquisa numa grande universidade. Então, é importante vocês buscarem canais também que tenham essa bagagem para que você aprenda com quem realmente sabe, já passou por isso e sabe o que está falando, né? Então aqui no Vivência a nossa prática é essa. Então se vocês gostaram desse vídeo, espero que sim, curte, compartilha, deixa um comentário para a gente crescer também, que é importante que outras pessoas saibam desse conteúdo, não guarda só para você, manda pro amiguinho também, tá bom, gente? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!